A gente teve a crise da fraude do INSS, e aí a gente viu o caos completo instaurado, né? A grande mídia praticamente fazendo campanha diária para o Lula tirar o ministro. Acabou que ele caiu. E Nicolas Ferreira surfando mais uma hype, né? Criando tendência em menos de 24 horas, 100 milhões de visualizações, algo absurdo. Eu queria entender de você, cara, como que você enxergou a forma com que o governo lidou com essa crise. E você tem algum comentário sobre o Nicolas, né? Vamos tentar não elogiar muito ele, mas é foda, o moleque é bom nisso. Tem que fazer, né? Não, vamos começar pelo governo, né? Eu acho que teve dissonância ali das respostas, né? Entre o governo, o posicionamento do próprio ministro, que, aliás, é um cara que eu conheço pessoalmente, é um cara muito sério, que eu tenho a mais absoluta certeza, Claudinho, que atuou de maneira correta nesse caso. Mas, de fato, ali teve uma dificuldade de comunicação do que já tinha sido feito, enfim, que medidas seriam tomadas a partir de então, e agora a coisa vai tomando aquele tamanho de bola de neve, né? Algumas interferências do Planalto ali também, nesse sentido do afastamento do presidente do INSS, que não tinha sido indiciado até então, né? Mas que é uma coisa que a gente precisa entender, cara. Como eu te falei, assim, fui funcionário público muito tempo, tenho mestrado na gestão pública. Atuar nesse tipo de coisa não é um negócio simples. Ter estancado ali as contribuições não era processo. E aí tem uma coisa também que o campo, cara, antes mesmo de procurar entender as dificuldades e tudo mais, já se apressa em julgar, né? E eu acho que o fato também de ser do PDT, que é o partido do Ciro, que muita gente tem aí algum tipo de restrição, de implicância, acaba colaborando para isso também. Mas, no final das contas, quem se prejudica é muito o próprio governo, né? No final das contas, a reputação que está em jogo de fato é a reputação do Lula, né? Acabou gerando aí a própria saída do PDT, da base do governo na Câmara, que não virou oposição, mas se tornou independente, né? Acabou sendo uma consequência desse fato também. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E, cara, o Nicolas achou um modelo, né? Eu estava até vendo e discutindo com um cliente outro dia, justamente como é o crescente desses vídeos do Nicolas, assim. Eles começaram há mais de 2 anos, o primeiro flopou terrivelmente, depois ele foi acertando, assim, o tipo de assunto que ele deveria entrar, aí entrou com a coisa da Madonna, isso já faz 1 ano, né? Mesmo antes disso, já tinha entrado... Cara, ele fez esse primeiro vídeo contra o Kassab, sobre o PSD, e aí flopou terrivelmente, assim. Teve um momento ali que a direita estava meio em cima do Kassab, não deu em muita coisa. E agora é isso, né? Se você for ver, a edição do vídeo é de fato fantástica, assim, o movimento do vídeo, o zoom, a entrada do corte, o roteiro. Eu achei esse bem menos inovador no sentido do que o do Pix, né? Porque eu acho que ali no Pix ele conseguiu dar uma linha mais emocional, de desconfiança do governo e tudo mais, que já estava mais consolidada, assim, no sentimento social. Essa do INSS, ele óbvio, né, indiscutível, assim, né, 100 milhões de visualizações. Mas tem uma organização muito grande, acho que esse é um ponto para a gente falar também, né? Um dos pontos que a gente está muito atrasado em relação à direita. Essa capacidade de distribuição. Você tem um vídeo excelente feito, e aí todas as redes da direita se esforçam para fazer com que aquele vídeo alcance milhões de visualizações. Eles mesmos veem dezenas de vezes, centenas de vezes, né? Então,
Isso vai, obviamente, também fazendo o algoritmo, dando muita ajuda, mas ele organizou muito bem o campo, de fato. Sim. Parece que na questão do Pix ali, ele meio que consolidou o modelo, né, o formato dele, e agora todo assunto que vier, ele vai vir nessa pegada, algo que a Érica também até respondeu, né, ali na questão do Pix. E agora, falando sobre esse vídeo, eu acho que ele também não teve o mesmo apelo emocional, porque é meio foda ele desmentir que, 7 dos 9 conveniados foram durante o governo Bolsonaro, começou em 2019. Então, tem certas coisas ali. Sobre o Pix, estava tudo muito nebuloso, né? Faltava informação do governo, sobrava informação nas redes, e realmente ele se aproveitou da dúvida. E aí, vai ser taxado ou não vai ser taxado? Agora o que a gente vê, não, é uma investigação andando, com uma Polícia Federal funcionando, e fica muito complicado ele querer negar quando começou, né? E aí vi cuspir números gigantescos, 90 bilhões de fraude, maior corrupção no Brasil. É o discurso de sempre contra o PT, né? No final das contas. Ele comete um erro que a gente comete muito regularmente, assim. Ele vai para o racional, né? O Pix, por exemplo, o vídeo do Pix não é um vídeo racional, né? Não tem muita razão sobre aquele vídeo. Tem uma mentira, tem uma emoção, tem um conjunto de coisas que ele usa como gatilho, do tipo, disse que não ia taxar as blusinhas, taxou, disse que isso, fez aquilo, então se aproveitou de um sentimento que já era existente, mas no vídeo do Pix ele não racionaliza, ele não mostra gráfico, ele não mostra número, que é uma coisa que ele faz agora, né? Ele começa a mostrar gráfico, mas no governo Bolsonaro caiu, e os números foram esses, depois os números foram aqueles, mas as pessoas, de maneira geral, têm muita dificuldade em entender isso. É verdade. O outro, ele pega mais ali no coração mesmo, né? Ele até planta uma dúvida ali. Ele falou que não faria e fez. Falou que não faria e fez. E agora tá falando que não vai fazer. Será mesmo? Ele surfa muito bem. Esse sentimento de desconfiança que é comum a grande parcela aí da população sobre o PT, né?